Como entrar no mercado de contabilidade na cidade de Vancouver? Vancouver é o terceiro maior centro do Canadá, possui muitas empresas, diversas dessas entre as maiores empresas canadenses, e a contabilidade é uma profissão muito forte aqui no centro. Mas o que você precisa saber e o que você precisa fazer para entrar nessa profissão? Eu convidei a nossa querida Natália Horta, representante do Douglas College aqui de Vancouver, né, para a gente bater um papo sobre a profissão de contador, né, e as suas ramificações que você já vai entender aqui em Vancouver. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pela sua participação, obrigado aqui por estar me ajudando, né, a falar de uma área tão interessante, né, uma área com salários altos, uma área muito bem vista dentro do Canadá, que tem uma conotação um pouco diferente, né, do Brasil, e a gente pode explicar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado mesmo, Natália. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, então vamos lá. Vou botar em perspectiva um pouquinho do que eu observo da contabilidade, a diferença do Brasil para Canadá, é que assim, a gente vê muitas vezes o contador no Brasil, é aquela pessoa, vou usar um termo aqui um pouco simples, né, fácil de entender, é o carregador de piano, aquele cara que cuida ali pega suas contas ali e fecha, né, as contas, né, e tudo mais. Aqui existe, né, essa parte da contabilidade que fica mais para o bookkeeper, né, mas o contador é algo, eu diria que muito importante aqui no Canadá. Eu diria que, de uma maneira geral, ele é um profissional categorizado, se assim posso dizer, acima da categorização que existe no Brasil. Para você ter uma ideia, a maior regulamentação de contadores é o CPA, e até mesmo para você ser CEO de empresa aqui no Canadá, você precisa ter o CPA para a maioria das empresas, né? Então, isso aí mostra, né, a força que a contabilidade tem aqui, né? Eu não sei se é porque tem todo mundo muito medo dos impostos, né, Natália? Talvez seja isso, né? Exatamente, eu ia falar isso, né? Essa parte de tributação, ela é bem importante para qualquer empresa, né? Ou mesmo até para, enfim, para quem busca trabalhar na parte de auditoria também, é muito importante entender bastante. Então, é um curso, né? Enfim, quem cursa contabilidade tem bastante desafio, é um curso difícil, né? E eu brinco às vezes quando me perguntam que algo que a gente tem parecido aqui no Brasil seria a OAB de advogado, né? Ou seja, um órgão regulamentador com uma prova super difícil que você precisa ter aí, estudar bastante para essa prova, enfim. Então, isso não existe no Brasil para contador, né? Acho que essa é uma grande diferença também que a gente pode colocar. Aqui no Canadá, aqui em Vancouver especificamente, eu diria que apesar da pandemia, né, a demanda por contabilidade ela sempre é alta, ela sempre foi alta. Eu acho muito difícil que ela diminua ali ao longo do tempo, né? Inclusive a economia ela volta a respirar, ela está aquecendo, as empresas estão voltando com tudo agora nesse momento, né? As empresas tiveram muito apoio do governo durante a pandemia, né? Então acredito, né, que assim as empresas elas saiam desse sufoco, né, do aperto, que algumas, por incrível que pareça, cresceram, né, e algumas sofreram mais a pandemia, dependendo da natureza do seu negócio, né, mas o apoio governamental foi muito grande para as empresas que perderam mais de 70% do seu faturamento e tudo mais. Então, isso faz com que a economia ela comece a florescer de uma maneira mais saudável e mais rapidamente. E aí a contabilidade ela sempre vai junto, né? Todas as empresas precisam de um profissional dessa área. Então, por isso, falar de demanda, eu diria que a demanda, a tendência agora, passando a pandemia, é crescer ainda mais, né? Esse setor, não é isso, Natália? Com certeza, é uma área que sempre vai precisar, né? Seja uma empresa grande, seja uma startup que vai contratar uma empresa terceirizada, especializada para ajudar nessa área. É algo que, assim, é imprescindível, né, para todas as empresas. Então, a gente falar de demanda é falar que assim, sempre vai existir, né? Não tem como. Exatamente. Quando a gente fala assim, de funções, né, que o contador, né, a gente até já falei um pouquinho ali do CPA e tudo mais, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, mas é assim, aqui no Canadá é muito comum que as pessoas iniciem a sua vida na contabilidade, né, nessa parte de bookkeeping,
né, que é realmente aí manter os recibos das empresas, né, fazer o livro contábil, né, e tudo mais. Só que a contabilidade aqui no Canadá ela cresce muito, ela entra muito para o mercado financeiro, ela entra muito para o mercado de auditoria. Então, assim, como eu disse, o CPA ele é muito importante, até mesmo se você quiser se tornar um CEO de empresa aqui no Canadá. Tamanha importância que existe, né, na certificação de contabilidade para o mercado aqui. Né? Aqui no Canadá, né, Vancouver especificamente, é muito comum, eu não diria que é só Vancouver, é Canadá todo, que o contador ele vai apontar, né, relatórios, ele vai apontar alguns índices para as empresas, né? Então ele vai bem além, né, do que eu observo na contabilidade que nós temos no Brasil. Né? Eu posso dizer isso um pouco, não só aqui como uma pessoa, como um palestrante, mas também como um empresário que tem empresa no Brasil e no Canadá, né, Natália? Fica um pouco mais fácil de enxergar essa diferença, né? Não, com certeza. O que aí depois eu queria que você falasse para a gente, quando uma pessoa faz um curso, por exemplo, eu sei que a Douglas tem diversos cursos na área de contabilidade em diferentes níveis, né? Que eu acho bem legal, que pode ajudar pessoas em diferentes níveis da sua vida profissional, né, a entrar nesse mercado aqui no Canadá. Mas assim, falando um pouquinho de CPA, o que eu acho legal é que você pode exercer a contabilidade aqui no Canadá, até mesmo se você não tiver o CPA. Né? A 3RA mesmo já teve contadores com CPA e sem CPA. A diferença, né, uma das diferenças, fala assim, claro, isso aqui são diferenças básicas, né? Vão ter coisas mais, se a gente entrar mais a fundo, vão ter outras coisas a serem observadas. Mas o profissional com CPA, ele se responsabiliza pelo aquele relatório que você vai enviar ao governo. Né? A pessoa que não tem CPA, ela não tem como se responsabilizar. Em contrapartida, salários, né, de uma pessoa com CPA e sem CPA são bem diferentes, né, Natália? Com certeza. Tem bastante gente que entra, né, começa a trabalhar na carreira no Canadá como um assistente, né, de um contador, um assistente financeiro. Ele tem uma carga de trabalho importante, que aqui dentro do Brasil está dentro da área do contador, da contabilidade, mas ele não pode assinar, né? Foi como falando assim mais fácil. Ele não pode assinar, precisa realmente, para assinar, para ter a responsabilidade, para a confirmação da veracidade dos relatórios e tudo mais, aí sim é uma pessoa com CPA, né? Um contador com CPA. Mas tem sim diversos entry-level jobs que a gente fala, né? Então são trabalhos de início de carreira, ou até de mid-level, talvez, que não precise, né, do CPA, para trabalhar, por exemplo, como nessa parte mesmo de tributação, né, de relatórios iniciais, tudo que você já falou. Né? É muito comum que os alunos também comecem a trabalhar assim, né? Então, eles podem, porque, enfim, estudando num colégio público, pode começar a trabalhar, né, durante o part-time, aquela história toda. Então, muitos alunos começam trabalhando assim, já com uma função mais de assistente, para depois que, enfim, terminar o curso, aí sim, prestar CPA e tudo mais. A gente pode colocar aí, se você for um bookkeeper, né, um técnico em contabilidade, uma média de salário anual aqui em Vancouver na casa de uns $50.000 anuais, isso segundo o governo aqui de British Columbia, né? É claro, isso é uma média de British Columbia. Quando a gente pega a cidade de Vancouver e região, o salário vai ser um pouco maior, porque o custo de vida também é mais alto, né? Então você tem essa equiparação. Agora sim, quando você passa a ser um contador, um CPA, né, e tudo mais, aí realmente o valor de hora-aula de um profissional desse pode chegar facilmente a $250 por hora. Eu mesmo, na 3RA, nós passamos por uma auditoria uns anos atrás, né, do governo, e nós tivemos que contratar, naquele momento, uma pessoa com um CPA para fazer, né, toda ali a análise dos documentos da 3RA, e nós pagamos nessa ocasião $250 por hora. Né? Aí realmente um pouquinho, né? Você está um pouquinho mais lá acima, né? É um profissional que eu te diria que pode ganhar até mesmo em torno do que ganha um advogado aqui no Canadá, tamanha a importância desse profissional. Então, geralmente as pessoas que vão trabalhar numa KPMG, né, ou nessas empresas de auditoria também, geralmente são profissionais da área de contabilidade, né,
essa certificação, né, o CPA, ela é uma certificação muito alta aqui dentro do Canadá. Não obrigatoriamente você precisa tirar ela no início. Legal até a gente falar um pouquinho, Natália, para as pessoas entenderem, porque você tem aquela questão de tirar a certificação e precisar de um visto de estudo, de trabalho, né, e tudo mais. Porque só tirar a certificação aqui no Canadá não deverá te dar o visto de trabalho, né, o visto para a sua família, né, e tudo mais. Mas você pode fazer um curso dentro da área de contabilidade, que dentro desse programa você vai ter diversas matérias que são ligadas ao CPA, para que depois você preste a prova, né? Como funciona isso, Natália? Exatamente. Na verdade, tem um curso, né, que é um preparatório, que é o PEP, que eles chamam CPA PEP. Ele tem uma duração, se eu não me engano, total de 30 meses, né? Ela é um curso, enfim, grande, né? Se pensar 30 meses, 1 ano e meio. Não, 2 anos. Acho que não é 30 meses, eu estou confundindo. Acho que dá 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sou ruim de matemática, né? Não posso ser contador. Mas mais ou menos 1 ano e meio, né? E aí, por exemplo, no Douglas ou em outras instituições que oferecem, né, o curso, tem matérias que compõem, né, que são aceitas pelo CPA-PAP como matéria que você já fez. Então, é como se você eliminasse várias matérias que você precisa estudar para fazer, como se fosse esse preparatório para fazer o curso, né? E aí, ou você pode eliminar todas e só fazer o teste, ou eliminar algumas e aí depois fazer as que faltam. Aí depende do curso que você escolher, da instituição, isso pode variar, né? Isso facilita também com que um estudante internacional ou um profissional internacional consiga o acesso a se inscrever nesse CPA. É mais fácil por meio do college, porque a gente, enfim, tem um departamento que vai ajudar os alunos, cada aluno tem um advisor, então vai indicar certinho para os alunos, eles vão pagar, se tiver que fazer mais matérias, somente aquilo que falta, né? Então, é mais fácil, é um caminho mais, né? Você tem ajuda, vamos dizer assim, no seu caminho. E aí presta, então, a prova, e também tem um componente de prática, né? Para você poder se inscrever para prestar o CPA, você tem que demonstrar prática, né? Então, normalmente, quem faz um curso numa instituição pública que pode trabalhar, durante esse seu período de trabalho, se tem o módulo do co-op ou não, durante seu part-time, se você já começa a trabalhar nessas carreiras que a gente comentou, né, de entry level, você já vai somando essas horas que você precisa demonstrar para poder ter a certificação do CPA. Então, isso é importante também. Você acaba juntando as duas coisas, né? O visto, né? Aquela coisa, se tiver filhos, o filho tem direito à escola pública gratuita e tudo mais, ao mesmo tempo você vai trabalhando num curso que vai te dar experiência no Canadá e depois vai te ajudar com o processo de retirada do CPA. Lembrando que não é necessário, né? Eu conheço contadores aqui que não têm o CPA. Você começa a trabalhar na área financeira, você começa a trabalhar com bookkeeping, como contador mesmo e tudo mais, e depois você vai ali crescendo na sua carreira, né, e trabalhar para o seu CPA. Digo isso porque não é uma coisa tão fácil de tirar, mas é algo que, assim, você deve aí trabalhar em cima se você quiser crescer na sua carreira no Canadá. Costumo brincar, né, Natália, que o Canadá adora essas letrinhas, né, essas aplicações, né. Aqui até para você, eu faço a brincadeira, até para você jogar uma linha ali para pegar um peixe, você precisa ter uma licença. É isso mesmo. É sempre interessante você trabalhar em algo nesse sentido. Agora, dito isso, é uma profissão em alta demanda, é uma profissão muito estável, é uma profissão com altos salários. Aqui no Canadá, hoje em dia, nós temos diversos brasileiros trabalhando nessa área aqui no Canadá. Eu já vou aproveitar aqui para fazer um convite para o pessoal, Natália, para participar do Canadá Summit, né? Um evento online gratuito da 3RA. Inclusive, lá no Canadá Summit, tem a história de um cliente nosso que veio para o Canadá, ele queria entrar na área de business, mas ele ainda estava meio perdido, então a gente colocou ele para fazer um curso de Business General, né? E no meio só que no Canadá, tudo que é mais especialista, você mora em empregabilidade. No meio do caminho, ele se encontrou em contabilidade. Ah, que legal. Então, assim, por meio de um professor, né, que puxou ele, esse professor sabia que realmente, quanto mais específico no Canadá, maior a empregabilidade. Ele hoje está feliz da vida trabalhando na área de contabilidade. Engraçado, ele conseguiu até juntar a história da vida dele, porque ele era um engenheiro civil no Brasil,
Veio para o Canadá fazer o curso de business, ele estava bem perdido na época, ele se encontrou na contabilidade e naquele momento ali do nosso bate-papo, que você vai ter acesso, né, durante o Canadá Summit, ele foi trabalhar numa área de contabilidade, ele foi trabalhar em contabilidade numa empresa de construção. Legal. Isso acabou que ele juntou, muitas vezes as pessoas não sabem disso, acham que tudo aquilo que ele tem lá atrás, no Brasil, de experiência, de formação, ele tem que jogar fora. Não, muito pelo contrário. Eu acabei de usar um exemplo que eu achei super interessante. Você vai poder ver o vídeo desse profissional e diversos outros profissionais contando a sua história no Canadá, como foi entrar no mercado, segredos, né, para entrar no mercado, né, durante o Canadá Summit. Então não perca, vamos ter, né, o Canadá Summit é uma realização da 3RA em parceria com a Douglas College e com mais de 20 dos principais colleges públicos e privados do Canadá. A nossa querida Natália vai te mostrar os cursos, né, que a Douglas pode te oferecer, diversas pós-graduações incríveis, né, também cursos de bacharelado, né, e tudo mais. Você vai ter a oportunidade de sentar com ela e tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, e você vai ter acesso a muita informação durante o Canadá Summit. Você não pode perder, com certeza, esse evento será um divisor de águas na sua vida para o Canadá. É só acessar 3ra.ca/summit, a equipe vai colocar o link em algum local aqui desse vídeo, se inscrever, e eu e a Natália vamos estar lá te esperando, não é isso, Natália? Isso mesmo, a gente espera todo mundo lá para bater um papo, vou ficar lá também à disposição para quem quiser tirar dúvida, fazer as perguntas sobre individuais de cada aluno, a gente fica lá para conversar com cada um de vocês, então não percam, é muito legal. É isso aí, acesse 3ra.ca/summit, saiba mais sobre a profissão de contabilidade e diversas outras profissões e cursos no Canadá, oferecido pelas melhores instituições de ensino do país. Muito obrigado, Natália. Até o Canadá Summit. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Até lá. É isso aí. E você que está aí nos assistindo, muito obrigado. Acesse 3ra.ca/summit. Assista do conforto da sua casa, gratuitamente, o evento que vai ser o divisor de águas da sua vinda para o Canadá. Muito obrigado.